Só se você acredita em Deus, irá acreditar no que aconteceu naqueles 3 segundos. O sol de inverno da Califórnia batia forte no para-brisa do velho sedã, mas o calor não alcançava o frio que Rose sentia na alma. Ela estava na Highway 101, voltando para casa depois de visitar o túmulo do marido, e a estrada parecia infinita. O rádio tocava uma canção antiga, e a mente de Rose estava longe, perdida em uma névoa de luto e questionamentos. Aos 78 anos, ela tinha visto a vida lhe tirar muito, e sua fé, antes inabalável como as montanhas que via ao longe, estava agora desgastada, como um tecido antigo. Foi então que o mundo parou. Não literalmente, mas para Rose, o tempo se distorceu. Ela viu o caminhão, um monstro de 18 rodas, desgovernado, vindo na contramão. O pneu dianteiro havia estourado, e o motorista, em pânico, perdeu o controle. O veículo gigante invadiu a pista de Rose, e a colisão era inevitável. O som do metal rasgando o asfalto era o prenúncio do fim. Rose, cujo nome significa rosa, era uma mulher que floresceu em meio a espinhos. Meu nome é Rose, e ela sempre foi a rocha da família, a avó que tinha uma palavra de fé para tudo. Mas, nos últimos meses, desde que o câncer levou seu amado George, ela se sentia apenas uma casca vazia. Ela orava, lia a Bíblia, mas o céu parecia de bronze. Por que, Senhor? Por que o silêncio? Ela perguntava todas as noites, sentindo-se abandonada no momento em que mais precisava de uma resposta. Naquele instante, com o caminhão a menos de 50 metros, Rose não pensou na dor, mas na solidão. Ela fechou os olhos, não em desespero, mas em uma resignação silenciosa. O conflito não era apenas o acidente iminente, era a prova final de sua fé. Ela sussurrou: "Se for a tua vontade, Senhor, que seja rápido." Caminhão estava a 3 segundos de distância. O ar vibrava com a ameaça de morte, mas no exato momento em que Rose aceitou o fim, algo mudou. Uma sombra, não de escuridão, mas de uma luz suave e indescritível, preencheu o carro. O cheiro de ozônio e algo que parecia lírio invadiu o pequeno sedã. Rose sentiu uma paz que não sentia desde a morte de George, uma certeza que a fez abrir os olhos. E foi ali, naquele milésimo de segundo, que ela viu, não o caminhão, mas uma figura, alta, luminosa, parada no acostamento, olhando diretamente para ela. Não era uma pessoa comum, era algo que desafiava a lógica, algo que só poderia ter vindo de um lugar. O caminhão estava a 1 segundo de distância. A figura no acostamento fez um movimento sutil com a mão. Rose não imaginava que o silêncio de Deus, que ela tanto questionava, estava prestes a ser quebrado por um rugido de livramento. Ela estava prestes a descobrir que, mesmo quando a fé vacila, a promessa de Deus permanece. Se você está gostando desta história e acredita no poder da intervenção divina, não se esqueça de se inscrever no canal. O que Rose viu naquele instante final e como uma figura parada no acostamento poderia mudar o destino de um acidente fatal. O céu já estava se movendo, mas o livramento viria de uma forma que desafiaria toda a compreensão humana. O que Rose viu naquele instante final, e como uma figura parada no acostamento poderia mudar o destino de um acidente fatal. O céu já estava se movendo, mas o livramento viria de uma forma que desafiaria toda a compreensão humana. O caminhão, que estava a menos de 1 segundo de distância, de repente desviou. Não foi um desvio brusco, mas uma manobra que parecia impossível para um veículo daquele porte em alta velocidade. O motorista, um homem corpulento e pálido de susto, conseguiu jogar o caminhão para o acostamento oposto, onde ele tombou levantando uma nuvem de poeira e detritos. O barulho foi ensurdecedor, mas o impacto que Rose esperava nunca veio. Rose parou o carro a alguns metros de distância, o coração martelando no peito. O cheiro de ozônio e lírio ainda pairava no ar. Ela olhou para o acostamento onde a figura luminosa estava. Não havia mais ninguém. Apenas o asfalto, a grama seca e a poeira baixando. O problema para Rose não se resolveu ali. O livramento físico foi imediato, mas o conflito interno se aprofundou. Ela havia visto algo que desafiava a realidade, algo que a tirava da sua zona de conforto de fé racionalizada. Ela havia pedido a Deus um sinal, uma resposta ao seu luto, e ele havia enviado algo que a forçava a confrontar a dimensão sobrenatural que ela havia tentado ignorar. A luta emocional de Rose se intensificou. Ela sentia-se culpada por ter duvidado, por ter se resignado à morte.
A quase perda da fé se transformou em uma resistência em aceitar a magnitude do que havia acontecido. Ela tentou racionalizar. Foi o motorista que conseguiu a manobra. Foi sorte. A figura era apenas um reflexo do sol. Mas o cheiro, a paz repentina e, acima de tudo, a certeza que a invadiu naquele milésimo de segundo, gritavam o contrário. Rose começou a reviver os alertas espirituais que havia ignorado. Nos dias que antecederam a viagem, ela teve sonhos vívidos com George que lhe dizia: "Não tenha medo. Rose, você ainda tem trabalho a fazer." Ela havia descartado os sonhos como fruto da saudade. No domingo anterior, o pastor havia pregado sobre a proteção angelical e Rose, cética, havia pensado: coisas de gente muito fervorosa. Os antagonistas simbólicos começaram a surgir. Sua filha, preocupada com o estado emocional da mãe, sugeriu que Rose procurasse um terapeuta, insinuando que a visão da figura luminosa poderia ser um sintoma de estresse pós-traumático. O médico que a atendeu no local do acidente, um jovem cético, insistiu que a adrenalina havia causado uma alucinação. O sistema, a lógica humana, tentava desacreditar o milagre. Rose se viu sozinha, defendendo uma verdade que ela mal conseguia explicar. Ela sabia que havia sido tocada pelo divino, mas o mundo ao seu redor tentava arrancar essa certeza dela. Ela se apegou à única coisa que restava. A sensação de paz que a figura havia deixado era a âncora que a impedia de afundar na dúvida. Naquele dia, Rose não imaginava que o céu já estava se movendo por ela, não apenas para livrá-la da morte, mas para tirá-la da escuridão do luto e prepará-la para uma decisão de fé que mudaria o curso de sua vida. A dúvida era a prova, mais profunda, mas Rose estava prestes a receber um sinal inegável, um chamado para agir que a levaria ao ponto sem retorno. O que Deus faria para quebrar a resistência de Rose e fazê-la confiar totalmente em sua intervenção? O próximo passo exigiria uma coragem que ela pensava ter perdido para sempre. A dúvida era a prova mais profunda, mas Rose estava prestes a receber um sinal inegável, um chamado para agir que a levaria ao ponto sem retorno. O que Deus faria para quebrar a resistência de Rose e fazê-la confiar totalmente em sua intervenção? O próximo passo exigiria uma coragem que ela pensava ter perdido para sempre. Rose passou as semanas seguintes imersa em uma batalha silenciosa. O acidente, que deveria ter sido um ponto final, tornou-se um ponto de interrogação gigante em sua vida. Ela tentava voltar à rotina, mas a imagem da figura luminosa e o cheiro de lírio a perseguiam. A cada manhã, ao ligar o carro, ela sentia o pânico do quase acidente e a certeza de que havia algo mais. A situação se intensificou quando ela recebeu uma ligação do hospital. O motorista do caminhão, que havia sobrevivido com ferimentos leves, estava pedindo para vê-la. Rose hesitou. Ela não queria reviver o trauma, mas algo a impulsionava. Era o ponto sem retorno. Ela precisava confrontar a realidade do livramento, não apenas a aceitar. No hospital, o motorista, um homem chamado Frank, estava com o braço engessado e os olhos cheios de lágrimas. Ele não falou sobre o caminhão ou o pneu estourado. Ele falou sobre o que viu. "Eu juro, senhora", Frank disse, a voz embargada. "Eu estava completamente descontrolado. Ia bater em cheio, mas no último segundo eu vi uma luz. Não era o sol. Era uma luz forte, e no meio dela, uma figura. Ela não estava na estrada. Estava no meu caminhão." E ela colocou a mão no volante. Eu senti. Uma força suave, mas inegável, virou o volante para a direita. Foi impossível, mas aconteceu. Rose sentiu um arrepio. Frank havia visto a mesma figura, a mesma luz. Não era alucinação, era real. A dúvida se desfez, dando lugar a uma certeza avassaladora. O protagonista toma uma decisão impossível baseada na fé. Rose, que havia se fechado para o mundo desde a morte de George, tomou uma decisão radical. Ela não iria mais se esconder. Ela decidiu que, se Deus a havia livrado da morte de forma tão espetacular, era porque ela tinha uma missão. Ela precisava contar a história. Rose se levantou da cadeira, olhou para Frank e disse: "Eu sei o que você viu, Frank. Eu também vi. E eu sei o que isso significa. Deus enviou um aliado espiritual de forma inesperada. Frank, o motorista que quase a matou, tornou-se seu primeiro aliado. Ele não era um pastor ou um médico cristão, mas um homem simples que havia testemunhado o mesmo milagre. Ele a olhou com a mesma admiração e temor reverente.
O que a senhora vai fazer agora? Ele perguntou. Rose sorriu, um sorriso que não dava há meses. Eu vou contar a história, e você vai me ajudar. A piora da situação, a ameaça, o desespero, o diagnóstico, a tempestade. A ameaça agora não era mais física, mas espiritual. O inimigo tentaria roubar a história, silenciar o testemunho. Mas Rose estava pronta para a batalha. E foi quando tudo parecia perdido, quando a dúvida tentava se instalar, que a certeza do livramento a impulsionou para uma nova jornada. Rose e Frank tinham o testemunho, mas como eles iriam provar o que viram? O próximo passo exigiria uma preparação espiritual profunda e uma estratégia divina para que a história do anjo chegasse a milhões de pessoas. O que Rose faria para que o mundo acreditasse no milagre de 3 segundos? Rose e Frank tinham o testemunho, mas como eles iriam provar o que viram? O próximo passo exigiria uma preparação espiritual profunda e uma estratégia divina para que a história do anjo chegasse a milhões de pessoas. O que Rose faria para que o mundo acreditasse no milagre de 3 segundos? A primeira coisa que Rose fez foi voltar para casa e se ajoelhar. Não era mais a oração de luto e questionamento. Era uma oração de rendição e gratidão. Ela pediu perdão pela sua dúvida e, pela primeira vez em meses, sentiu o Espírito Santo preencher o vazio deixado pela ausência de George. Essa foi a sua má preparação espiritual. Antes do milagre se manifestar publicamente, ela sabia que, para ser um canal de Deus, precisava estar limpa de qualquer resquício de amargura ou descrença. A estratégia divina começou a se desenhar de forma simples e inesperada. Rose, que mal sabia usar o celular para ligar, sentiu uma direção clara. Ela precisava encontrar o vídeo. O vídeo? Perguntou Frank, confuso, quando Rose o ligou. Sim, Frank. O caminhão tombou. Alguém deve ter filmado. Um celular, uma câmera de segurança, qualquer coisa. O anjo não apenas nos salvou, ele deixou uma prova para quem tem olhos para ver. Rose seguiu uma direção divina, específica, a busca pela prova material do livramento. Ela e Frank passaram dias ligando para a polícia rodoviária, visitando comércios próximos à Highway 101 e vasculhando redes sociais. Era um ato de fé, pois a lógica dizia que seria impossível encontrar algo. Enquanto isso, algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente. Rose começou a ter sonhos com George novamente, mas agora ele não falava apenas de não ter medo. Ele lhe mostrava um número, uma sequência, de números que ela não conseguia decifrar. Ela anotou o número em um papel sem entender o significado. A busca parecia infrutífera. A polícia não tinha imagens. Os comércios não tinham câmeras voltadas para a rodovia. Frank estava começando a desanimar, mas Rose, fortalecida pela sua renovada fé, o impulsionava. Não desista, Frank. O mesmo Deus que enviou o anjo para nos salvar não nos deixaria sem o testemunho. O milagre não é só o livramento. É a história que ele quer que contemos. Foi então que Frank, em uma última tentativa, ligou para uma pequena loja de conveniência a quilômetros de distância do local do acidente. O dono da loja, um senhor idoso, disse que tinha uma câmera de segurança que gravava a rodovia, mas que a imagem era de baixa qualidade. Rose e Frank foram até lá. O dono da loja, um homem de poucas palavras, colocou a gravação. O vídeo era granulado, mas mostrava o caminhão desgovernado e o carro de Rose. No momento exato do desvio, a imagem ficou branca por um instante, como um flash de luz. E por um breve segundo, a câmera capturou algo que parecia um reflexo, uma sombra alta e luminosa no acostamento, exatamente onde Rose havia visto a figura. Rose olhou para o papel em sua mão, onde havia anotado a sequência de números do sonho. Ela percebeu que os números eram a data e a hora exatas do acidente, gravadas no canto da tela do vídeo. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e a prova estava agora em suas mãos. Se você está se sentindo tocado pela forma como Deus está revelando este livramento e quer ver como essa história vai impactar o mundo, inscreva-se no canal e faça parte deste movimento de fé. Com a prova em mãos, Rose e Frank estavam prontos para o clímax. Mas o que exatamente o vídeo mostraria no momento exato do milagre? E como a intervenção angelical se manifestaria de forma inegável para o mundo? O momento da verdade estava a apenas um play de distância. Com a prova em mãos, Rose e Frank estavam prontos para o clímax. Mas o que exatamente o vídeo mostraria no momento exato do milagre? E como a
intervenção angelical se manifestaria de forma inegável para o mundo? O momento da verdade estava a apenas um play de distância. Rose e Frank voltaram para a casa de Rose, onde ela tinha um computador e uma tela maior. O velho senhor da loja de conveniência havia copiado o trecho crucial da gravação em um pendrive. O silêncio na sala era quase palpável, enquanto Rose inseria o dispositivo e abria o arquivo. Era o momento da verdade, o clímax que validaria a fé de Rose e o testemunho de Frank. Eles assistiram ao vídeo em câmera lenta. A imagem granulada mostrava o caminhão desgovernado, o pneu estourado, a fumaça. O carro de Rose, um ponto pequeno e indefeso na pista. O tempo parecia se arrastar. No momento exato em que o caminhão invadiu a pista de Rose, a imagem piscou. Não foi um erro de gravação. Foi o flash de luz que Rose havia sentido. Quando a imagem retornou por um milésimo de segundo, a câmera capturou algo que desafiava a física. A figura luminosa, alta e imponente, estava ali, não no acostamento, mas entre o caminhão e o carro de Rose. Era uma silhueta de luz pura, sem asas visíveis, mas com uma presença que irradiava poder. O que era mais chocante, e o que a câmera capturou com clareza surpreendente, foi o que aconteceu em seguida. O caminhão, que estava em rota de colisão, parou. Não freou. Simplesmente parou no ar por um instante, como se tivesse batido em uma parede invisível. A figura de luz estendeu a mão e o caminhão foi gentilmente empurrado para o lado, caindo no acostamento oposto. O diagnóstico revertido, o livramento de morte, a intervenção angelical, tudo estava ali, gravado em vídeo. Rose e Frank se entreolharam, os olhos marejados. Não havia mais espaço para dúvidas. A paz que Rose havia sentido no carro era a presença de Deus no momento do milagre. A luz, o cheiro de lírio, a certeza que a invadiu. Era a proteção palpável, a resposta que ela tanto havia clamado em seu luto. O que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. O vídeo era a prova, mas o milagre não parou na estrada. O que Rose e Frank fariam com essa evidência inegável? E como o testemunho de Rose, a senhora que havia duvidado, se tornaria a voz de esperança para milhões? O impacto desse livramento estava apenas começando a se manifestar. O vídeo era a prova, mas o milagre não parou na estrada. O que Rose e Frank fariam com essa evidência inegável? E como o testemunho de Rose, a senhora que havia duvidado, se tornaria a voz de esperança para milhões? O impacto desse livramento estava apenas começando a se manifestar. Rose e Frank sabiam que tinham em mãos algo que precisava ser compartilhado. O vídeo, que mostrava a intervenção angelical de forma inegável, foi o catalisador. Eles procuraram o pastor de Rose, que, após assistir à gravação, organizou um culto especial. O testemunho de Rose e Frank, acompanhado da exibição do vídeo, viralizou na pequena comunidade e, em seguida, nas redes sociais. O impacto do milagre na vida de Rose foi profundo. Ela não era mais a viúva em luto, mas a mensageira de um livramento. A dor da perda de George não desapareceu, mas foi ressignificada. Ela entendeu que o silêncio de Deus não era abandono, mas a preparação para uma manifestação de poder que a tiraria da inércia. Como sua fé mudou. Rose, que antes tinha uma fé baseada em tradição e conforto, agora tinha uma fé viva, testada no fogo e confirmada pelo sobrenatural. Ela se tornou uma evangelista incansável, usando a história do anjo para encorajar outros que estavam passando por desertos de fé. Como sua família mudou. Sua filha, que antes sugeria terapia para a alucinação da mãe, viu o vídeo e chorou. A família se uniu em torno de Rose, não mais para cuidar de uma idosa frágil, mas para apoiar uma mulher com uma missão divina. O milagre de Rose se tornou o milagre da família, restaurando a esperança e a crença no poder de Deus. Como Deus a usou depois desse momento. Rose e Frank, o motorista que se tornou seu aliado, criaram uma pequena organização para ajudar vítimas de acidentes de trânsito, compartilhando não apenas recursos, mas a história de que Deus intervém no último segundo. Rose, a vovó que mal usava o celular, tornou-se uma figura inspiradora, com sua história sendo contada em igrejas e programas de televisão. A lição espiritual poderosa que Rose aprendeu e ensinou foi: Deus não nos livra da tempestade para que não tenhamos que passar por ela.
Ele nos livra de tempestade, no momento mais crítico, para nos mostrar que seu poder não tem limites e que ele está sempre presente, mesmo quando o céu parece de bronze. O livramento de 3 segundos foi a prova de que a nossa fé, mesmo quando pequena, é suficiente para mover o céu. Rose e Frank continuaram a viajar contando a história do anjo. O caminhão tombado, o cheiro de lírio, o flash de luz no vídeo. Tudo se tornou um símbolo de que a intervenção divina é real e pessoal. Se você foi tocado por esta história de fé e livramento e acredita que Deus ainda envia seus anjos para nos guardar, inscreva-se no canal. Sua inscrição ajuda a levar esta mensagem de esperança a mais pessoas que precisam de um milagre no último segundo. E assim, Rose, a mulher que pensou que sua história havia terminado com a perda, descobriu que o fim de uma fase era apenas o começo de um testemunho que ecoaria por toda a eternidade. A prova de que para Deus não existe acaso, apenas o tempo perfeito para o milagre.